Olá, galera, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Gilberto Farias. Vem comigo que você não se perde, ok, galera? Na aula de hoje, nós estaremos trabalhando de um tema de grande relevância, que são as desigualdades sociais, as desigualdades territoriais. Neste momento, especificamente, nós queremos trabalhar com vocês com um país específico, o nosso país, o Brasil. Para nós respondermos sobre essas desigualdades territoriais, é interessante, antes de qualquer coisa, nós fazermos o seguinte questionamento: como vivem os brasileiros? Para nós respondermos essa questão, é necessário nós levarmos em consideração a um fator que são os indicadores sociais. O que são indicadores sociais, professor Gilberto? São dados que informam geralmente por meio de estatísticas, características como, por exemplo, características sobre escolaridade, as características sobre a renda e a acesso de bens e serviços. Quando nós falamos que um país está investindo fortemente na escolaridade, quando a renda desse país é uma renda desconcentrada e quando o cidadão deste país tem acesso a diversos bens de serviços, como, por exemplo, saúde, educação, lazer, moradia, pavimentação, saneamento básico, nós podemos dizer que esse país está passando por um processo de desenvolvimento. E isso faz com que, possivelmente, essas desigualdades sociais ao longo dos anos venha diminuindo cada vez mais. Ok, galera? Espero que vocês tenham compreendido, ok? Pronto. Quando nós estamos falando sobre desigualdades sociais ou desigualdades territoriais, é interessante nós levarmos em consideração um tema que é a concentração de renda. Quando falamos de concentração de renda, nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre o ganho obtido por meio de atividades como trabalho e comércio e que possibilita a uma pessoa consumir diversos tipos de produtos. Facilita com que a pessoa tenha acesso a diversos serviços. Que serviços são esses, professor Gilberto? Não se preocupe, vem comigo que você não se perde. Serviços como telefonia, internet, moradia, lazer são essenciais para nós compreendermos esse processo. Eu quero chamar a sua atenção, pois quando nós falamos sobre concentração de renda, é interessante você perceber que nos países considerados países desenvolvidos, geralmente nós não temos muito a concentração de renda. Se você não tem essa concentração de renda, isso quer dizer que os lucros obtidos nesse país, ele é bem distribuído. Logo, se há uma boa distribuição de renda nesse país, isso nos leva a crer que há um desenvolvimento, que o índice de desenvolvimento humano é elevado e a qualidade de vida desses países também são muito bons. Porém, quando nós temos um país em que nós temos uma grande concentração de renda, nós precisamos entender que essas são algumas características dos países considerados países subdesenvolvidos ou simplesmente países pobres. O que quer dizer uma concentração de renda é quando grande parte da riqueza que é produzida em um país fica concentrado nas mãos de uma única pessoa. E aqui nós podemos analisar muito bem essa desigualdade social. Percebemos que, de um lado, nós temos um aglomerado de casas, uma grande quantidade de casas, pessoas que não têm os serviços básicos de infraestrutura. Em compensação, de um outro lado, nós temos uma minoria que goza de todos esses privilégios. Perceberam? Quando nós falamos sobre concentração de renda, essa imagem, ela caracteriza muito bem o que eu quero dizer para vocês. Observe que apenas um grupo de pessoas é beneficiado com uma grande quantidade, enquanto que a grande maioria ou grande parcela dessa população, infelizmente, eles precisam dividir entre si esse pouco que resta. Isso é uma característica
de um país subdesenvolvido. Concentração de renda. Ok, galera? A renda não se distribui de forma homogênea entre as pessoas. Por isso, estudar sua distribuição auxilia a compreender as condições de vida de uma população. Ok, galera? No Brasil, para você ter ideia, a distribuição de renda entre a população não ocorre de modo igual. Pelo contrário, essa distribuição de renda no país, ela é totalmente desigual. O que eu quero dizer com isso é que uma pequena parcela da população é responsável por quase toda a riqueza deste país. Ok, galera? Acredito que vocês estão acompanhando o nosso raciocínio. Ok? Vamos lá. Quando nós estamos ainda falando sobre concentração de renda, é interessante nós levarmos em consideração uma questão que é a renda per capita. Não se preocupe, logo mais estaremos dando um detalhe para vocês sobre essa característica. Quanto menor a desigualdade de renda entre as pessoas, maior a tendência de que serviços essenciais, saúde, educação e saneamento básico sejam acessados de forma satisfatória, ok? Reforçando, renda concentrada é uma característica de países pobres e uma renda desconcentrada, ou seja, bem distribuída, é uma característica de um país rico, ok? Vamos lá. Renda per capita. Como é que nós fazemos para entender essa relação de renda per capita? Primeiro, nós precisamos entender que a renda per capita é obtida mediante a divisão da renda nacional pelo número de habitantes do país. Como vocês podem ver, divide toda a renda, geralmente a renda anual, pela população. O resultado que nós teremos com essa subtração, nós chamamos isso de renda per capita, ok? Vamos imaginar, por exemplo, que esse país ele rendeu ao longo do ano R$ 10. E a população deste país é de 2 pessoas. Então, se nós dividirmos os R$ 10, que é os lucros anuais, pela população desse país, que é 2, nós podemos dizer que a renda per capita desse país é de R$ 5 por pessoa. Entenderam? Não se preocupe. Venha comigo que você não se perde. Eu já te falei sobre isso. Ok, galera? Pobreza no Brasil. Quando falamos sobre pobreza no Brasil, é interessante nós analisarmos as médias ou os estudos que foram feitos pelo IBGE, ok? Em 2017. Em 2017, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 26,5% da população brasileira vivia em situação de pobreza. É isso mesmo. Nos anos de 2017, 26,5% da população brasileira vivia em situação de pobreza. Isso quer dizer que é aproximadamente 1/4 da população brasileira. Pronto. Quando nós falamos de situação de pobreza, dizemos que eles ganhavam menos de $5,5 por dia. O que isso quer dizer, professor Gilberto? Não se preocupe. $5,5 por dia, segundo os dados do IBGE, ele era equivalente a R$ 406 por mês. Ou seja, 1/4 da população brasileira, no ano de 2017, ganhava menos de R$ 400. E isso caracteriza uma população pobre, ok? Esses dados, esses critérios adotados, foi adotado de fato pelo Banco Mundial, que considerou pobre quem ganha menos do que $5,5. Não é difícil você encontrar em outros livros didáticos que a linha divisória, o padrão internacional utilizado, geralmente é de $2.
ok? Mas vamos levar em consideração essa estatística aqui. Está nos dizendo o quê? Um quarto da população brasileira. Infelizmente, não tem muito tempo que isso ocorreu. Nos anos de 2017, recebia menos do que R$ 400. Então perceba que grande parcela ou grande parte dessas riquezas do território brasileiro estava concentrada, de fato, nas mãos de pouquíssimas pessoas. E geralmente nós vamos observar o quê? Observamos o quê? Essa falta de infraestrutura, a falta de saneamento básico, a falta de uma rede de esgoto. Nós vamos observar a falta de pavimentação. Em alguns lugares, poucas pessoas têm acesso à iluminação pública. De fato, é algo que parece caro, mas é uma realidade muito constante no nosso país. Observe essa imagem e podemos perceber como ela está desprovida de diversos, digamos assim, benefícios, recursos que o poder público deveria agora investir em uma comunidade como essa. Observamos o esgoto a céu aberto, nós vamos observar o que? A falta de pavimentação, a falta de estrutura também de algumas casas. Isso é típico de um país subdesenvolvido, de um país pobre. Ok, galera? Vamos lá. Vem comigo que você não se perde. Os serviços públicos não estão distribuídos de maneira equilibrada no território brasileiro. Sabe por quê? Porque nem mesmo entre bairros de um mesmo município nós podemos perceber isso. Se você observar os grandes bairros das grandes cidades, nós vamos perceber que existe uma diferença de tratamento. Enquanto alguns bairros são privilegiados com a água encanada 24 horas, nós vamos perceber que outros bairros, aqueles bairros pobres, se assim nós podemos classificar, infelizmente, muitos desses bairros têm água esporadicamente, apenas alguns dias da semana. Percebam que alguns bairros, quando a iluminação pública, quando algum poste, ele queima esta lâmpada, vamos perceber que demora muito e muito tempo para que o serviço público venha de fato fazer a manutenção. Em outros casos, nós vamos observar que esse desrespeito com a população, ela não é a mesma em bairros nobres, porque imediatamente, quando há algum tipo de problema, rapidamente as autoridades públicas procuram resolver esse problema o mais rápido possível. O esgoto a céu aberto é um exemplo claríssimo. Se você fizer uma reflexão na sua rua, na sua cidade, provavelmente vocês vão perceber que existem bairros que são privilegiados. Bairros em que a limpeza pública ela é muito mais frequente do que em outros bairros periféricos. Ok, galera? Vamos lá. Transferência de renda. Isso é um fato extremamente importante, porque se analisarmos o nosso país, o Brasil, nos últimos anos está havendo de fato esse processo de transferência de renda, ok? São políticas públicas que visam eliminar as diferenças, de modo a garantir um acesso mais justo e uma maior igualdade de oportunidade entre todos. Aqui nós temos um exemplo claro dessa transferência de renda. São programas do governo brasileiro para tentar diminuir essa desigualdade social do nosso país. Ok, galera? Vamos lá. Vem comigo que você não se perde, ok? Quando nós falamos de educação, é isso mesmo. Quando nós falamos de educação, é interessante nós levarmos em consideração que a taxa de alfabetização ou de analfabetismo é o percentual de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler nem sabem escrever. E a falta de acesso à educação é um dos principais problemas que revela a desigualdade dos brancos, dos negros e dos pardos, ok? Para você ter ideia, a taxa de analfabetismo no país no ano de 2017 era de aproximadamente 7%, o que corresponde a mais de 10 milhões de brasileiros. Eu quero te convidar nesse momento agora para nós fazermos uma análise desse gráfico agora, que vai nos falar sobre a distribuição das pessoas de 25 anos ou mais de idade.
por cor ou raça, segundo o nível de instrução. Isso são dados do ano de 2017. Como vocês podem observar, nós temos aqui pessoas sem instrução e o ensino fundamental incompleto. Do outro lado, nós temos pessoas com o ensino fundamental completo ou o ensino médio incompleto. Nós temos pessoas com ensino médio completo ou o nível superior incompleto. E na última tabela nós veremos agora pessoas com nível superior incompleto, ok? Vamos lá. Ou superior completo. Foi um erro de digitação. Vamos observar. Entre pessoas negras, nós vamos observar que pessoas que não concluíram ainda o ensino fundamental, esse número é alto, é altíssimo, se vocês podem observar bem, em torno de 33%. Em compensação, pessoas negras, o índice, né, de pessoas que não completaram o ensino fundamental é em torno de 33%. E pessoas brancas, vamos observar o quê? Pessoas brancas é um número menor de pessoas que não tiveram seus estudos completos, ok? Quando nós vamos observar pessoas que concluíram o ensino fundamental ou porventura deixaram de completar o ensino médio, percebam que pessoas brancas é um número pequeno em comparação com o número de negros, que nós temos aproximadamente 13,8%. Quando nós vamos observar entre brancos e negros, pessoas que completaram o ensino médio ou não conseguiram completar o ensino superior, vamos perceber o quê? Olha, o tema desse gráfico, Brasil, distribuição das pessoas de 25 anos ou mais de idade por cor ou raça, segundo o nível de instrução, ok? Pessoas que têm o ensino médio completo, pessoas brancas, é superior a 30%. Pessoas negras, apenas 29%. Continuemos. O superior incompleto, ok? Vamos lá. Vamos perceber que boa parte da população branca tem acesso, de fato, ainda a esse ensino superior, 22%. Em compensação, esse grupo de negros ou pardos não ultrapassa os 10%. Em linhas gerais, nós podemos dizer o quê? Que essas pessoas brancas tiveram uma oportunidade maior de emprego, de trabalho, de estudo, melhor dizendo, tiveram um acesso maior à educação. E por isso que nós vamos observar nos países, principalmente o Brasil, essa desigualdade social, ok? Vamos lá, galera. O IDH trata de fato sobre o Índice de Desenvolvimento Humano. O que é esse Índice de Desenvolvimento Humano? Para calcular o desenvolvimento humano de um município, estado ou de um país, o IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano, ele considera 3 aspectos de uma população. Que aspectos são esses? A renda, nós temos a educação e a saúde também, ok? O valor do IDH varia entre 0 e 1. E ele pode ser dividido agora em 4. Vamos lá. Repetindo, o IDH ele é dividido em 4 e também nós podemos analisar nessa escala uma variação entre 0 e 1. Os países que estão entre 0 e 0,5 são considerados países baixos, né? De baixo desenvolvimento, ok? Já os países que estão nessa tabela do IDH entre 0,5 e 0,6 são países considerados na tabela aqui como médio no desenvolvimento. Países entre o 0,7 e quase com 8 são considerados países com alto desenvolvimento. E por fim, países entre 8 a 1 são países com um elevadíssimo índice de desenvolvimento.
Deixa eu te dizer uma coisa. Os países, não existe um país ainda que chegou a essa casa do número 1. Nós temos países com 0,9, 0,92, 93, mas países com 1, não. O que é importante para você é perceber que nessa divisão do Índice de Desenvolvimento Humano, nós podemos classificá-lo ele em 4: baixo, médio, alto e muito alto, ok? Repetindo, nessa tabela de divisão do Índice de Desenvolvimento Humano, nós classificamos os países como baixo, médio, alto e muito alto. E o Brasil, onde é que ele está classificado? Vamos ver. O Brasil, de acordo com o gráfico, ele teve uma evolução muito grande nos últimos anos. Vamos observar? Nos anos de 1990, o Brasil estava na casa dos 0,6% no Índice de Desenvolvimento Humano. Só que ao longo dos últimos anos, o que é que nós vamos perceber? O Brasil foi tendo uma crescente significativa, ok? E hoje o Brasil já está na casa do 0,75, ok? Estamos falando de Índice de Desenvolvimento Humano. Olhando para a tabela, então nós podemos dizer que o Brasil ele está próximo, né, desse que é considerado desenvolvido. Vamos lá, está se aproximando, ok, galera? Está se aproximando do 8. Vamos lá. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula. Logo mais, nós estaremos agora fazendo uma revisão sobre o processo de urbanização e esse processo de desenvolvimento territorial, ok? Tchau, tchau e nos vemos na próxima aula.